Fala, querido, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Ícaro Fernandes, língua portuguesa, e eu também estou no Aprovagem do Enem. Vamos começar a nossa primeira aula? Para iniciar, eu quero já começar a comentar aí, né, como a prova vai trabalhar com a gente e como a gente deve analisar os textos que vão aparecer na prova, certo? Então, comece a acompanhar comigo. Chupetinha, por favor, solta aí o slide para a galera. O texto é uma organização verbal ou não verbal estruturada por códigos linguísticos que transmitem uma mensagem em um contexto, envolvendo assim emissor, intencionalidade e receptor. É preciso que um texto seja coeso e coerente para cumprir bem sua função comunicativa. Fera, você pode perceber aí que no slide que eu acabei de ler, algumas palavras são grifadas. Eu quero comentar essas palavras para que a gente comece a entender como é que funciona o texto, né? O que é que a gente precisa compreender para texto. Tranquilo? Essa nossa primeira aula vai servir de base para as que virão mais à frente. Então, se liga aí comigo. O primeiro momento é texto verbal, né? E você já pode perceber que texto verbal é todo e qualquer tipo de texto que manifesta-se a partir de palavras, certo? Então, se a gente tem aí palavras como meio de comunicação, auxiliando para a gente aí a interação entre as pessoas, então a gente tem um tipo de texto verbal. Olha, presta atenção no que eu vou te falar agora. A gente tem dois momentos aqui, tá? Então, para texto verbal, para linguagem verbal, só pode se manifestar de duas formas. Ou ela vai ser oralizada, como eu estou fazendo aqui, ou ela vai ser escrita. Então, olha a dica. Texto verbal só manifesta-se de forma oralizada ou de forma escrita. Então, se liga o exemplo que eu coloquei para vocês aí no slide. Chupetinha, mais uma vez aí, por favor. Texto verbal. Quero ser feliz também, navegar nas águas do teu mar. Eu não vou nem continuar cantando, que já deu para perceber que não é minha praia, né? Vamos voltar para o português. Então, vocês se ligaram aí, né? Conseguiram perceber que toda a estrutura que a gente teve para o início dessa música, Nat Roots, ela é toda em texto verbal. Então, o texto verbal, ele é o texto que vai dialogar com palavras. Tranquilo? Algum problema até aqui? Nenhum? Então, vamos para o segundo ponto. Nos 54 países que reduziram a maioridade penal, não se registrou redução da violência. A Espanha e a Alemanha voltaram atrás na decisão de criminalizar menores de 18 anos. Hoje, 70% dos países estabelecem 18 anos como idade penal mínima. Então aí a gente tem um texto de pragmatismo político. Obviamente eu quero que você perceba o seguinte, a gente tem um primeiro texto lá que é um texto muito mais informal, certo? E o segundo texto a gente agora que é um texto de cunho jornalístico, né? Fala o seguinte, tenta imaginar onde esse texto aí ele seria veiculado, né? Um jornal, né? Ou então um jornal online. E eu quero que você note como a questão da formalidade ela está trabalhando já aí pra gente no tipo de texto verbal. Tranquilo, mais uma vez, um texto totalmente organizado com palavras, função comunicativa ok, 100% texto. Tranquilo até aqui? Chupeta, solta aí os slides, por favor, meu filho. Isso, então se liga aí. Nós temos aí o primeiro exemplo, proibido virar à direita, certo? Se eu tiro essa mancha, essa faixa vermelha do meio, quer dizer o quê? Vire à direita. Se essa faixa está aí, quer dizer o quê? Que você deve evitar entrar à direita. Olha ao lado aí, Mafalda, muito presente em textos do Enem. Então, não esquece. Olha a dica. Sempre dá uma atenção maior para tirinhas, tá? Mafalda, Marcelinho, Garfield, são elementos que estão permeando ali a prova do Enem, sempre muito presentes. Tranquilo? Comuniquei sem utilizar a palavra alguma. Fechou? Próximo momento aí, ó. A mensagem. A mensagem, ela é informação propriamente dita. Exatamente, a informação. E aí a gente tem dois momentos. A mensagem ela precisa ser 100% como? Coesão e coerência. Trabalhando uma com a outra, aliada ambas, né? Juntando uma com a outra, nós temos aí uma mensagem de qualidade. Chupeta, solta o slide aí para a gente perceberem. Errar é humano. Se liga aí, errar é humano. Ele colocou errar com H e tirou o H de humano, né? Então, a gente consegue entender nós conseguimos perceber qual é a mensagem passada aí, qual é a informação? Sim, né? Mas olha também uma graça que o texto traz pra gente, né? Certo? Então a gente tem aí, mesmo contestando a questão do errar, ele erra no próprio texto. E abaixo, minha mãe ficou feliz por ter metido. Bem, e eu quero que você tenha cuidado quando você proferir palavras, sentenças
desse tipo, porque são coisas que a gente deve evitar. Esses impropérios, eles não são legais para textos, certo? Principalmente para questões mais formais. Tranquilo até aqui? Próximo ponto. Contexto, tá? Então, eu quero que você já comece a pensar. Se o contexto muda, a palavra, a expressão, vai mudar completamente. Tranquilo até aqui? Chupeta, solta aí, por favor, para mim os exemplos. Então, nós temos aí o contexto, certo? Sempre que o contexto mudar, a palavra ou expressão também mudará. Devagar. Sempre que o contexto mudar, a palavra ou expressão também irá mudar. Percebe? Acompanha na tela aí. Cabeça, né? Pra gente, olha o primeiro momento. Há muito tempo sofro com dores de cabeça. Não resta nenhuma dúvida de que essas dores de cabeça e essa cabeça a qual ele se refere é uma parte do corpo humano, certo? Olha o segundo momento. Cabeça enquanto articulador, uma liderança. O cabeça da quadrilha foi preso. Olha, cabeça antes era uma parte do corpo humano e agora é uma liderança, um articulador, né? Certo? Terceiro exemplo, cabeça. Ezequiel é um cara cabeça. Quer dizer o quê? Que ele é um cara consciente, é uma pessoa politizada, pé no chão. Então, como eu falei logo no início, né? Se a gente tem a mudança de contexto, então as palavras e expressões também vão mudar, certo? Próximo momento aí pra gente. Então, galera, se liga aí. Emissor, 10 bolas de sorvete por R$1. 10 bolas de sorvete por R$1. Traga a vasilha. Parece uma brincadeira, mas percebe a ação comunicativa trabalhando pra gente aí. Então o emissor ele tem uma intenção. Todo emissor ele tem uma intenção, ele tem um foco, ele sabe onde ele quer chegar. Pra gente aí, esse emissor pode entender que ele tá querendo vender o quê? O sorvete. Tranquilo? Como eu falei ainda agora sobre intencionalidade, se liga comigo aí na tela. Nós temos aí a intencionalidade, né? Então, se liga, como eu falei ainda agorinha, na relação do emissor tem que ter intencionalidade para poder alcançar quem? O nosso receptor. Então, preste atenção, a intencionalidade agindo para a gente na questão publicitária. E temos aí o batom garoto, que é da década de 90, deve lembrar tranquilamente esse compre batom, compre batom. Então, aí, foi uma publicidade muito divulgada e é muito utilizada. E eu quero que vocês percebam que, normalmente, quando a linguagem publicitária, já estou adiantando algumas aulas da frente, a publicidade, quando trabalha com o verbo do imperativo, aquele verbo que sugestiona, aquele verbo que te favorece para acompanhar alguma coisa, para que você compre algo. Tranquilo? Então, se liga aí, intencionalidade. Entre o emissor e o receptor tem essa relação daquilo que está intrínseco, né? Então, o emissor, ele tem uma intencionalidade na sua função comunicativa, ele tem algo a atingir do seu público-alvo. Quem é da década de 90 pode perceber pra gente é o compre batom. Compre batom, compre batom, uma publicidade que viralizou e até hoje é bastante recorrida. Tranquilo até aqui? Olha o próximo ponto. Nós temos aí coesão, né? Já comentamos sobre isso anteriormente e eu quero que vocês acompanhem agora na tela. Circuito fechado, Ricardo Ramos. Chinelos, vaso, descarga. Pia, sabonete, água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha. E por aí vai. E eu quero que você perceba, olha a coesão, o nosso primeiro momento. Eu tenho aí todo um texto que não se utiliza de conectivos, mas a gente consegue perceber sobre o que ele está trabalhando, né? Então ele está narrando pra gente aí o início da rotina de um personagem. Tranquilo? Então esse é o primeiro momento para a coesão. Olha o segundo momento. Tema. Programas para distribuição de riquezas ainda são necessários no Brasil? Desde 2003, o Brasil vive um novo contexto em relação à distribuição de suas riquezas, conforme afirma o IBGE. Programas sociais como Minha Casa Minha Vida e Bolsa Família contribuíram para a redução da miséria. Hoje o país continua a investir nesses programas e, com a barriga mais cheia, mostrou que é preciso oferecer o peixe antes de ensinar a pescar, mas ainda há muito o que fazer. Então aí eu coloquei para vocês um possível tema que venha a cair para a gente na redação do Enem, e eu já comecei a dar uma introdução para esse tema, já dei uma contextualizada, e eu mostrei com algumas palavras que estão em negrito, então grifadas, sublinhadas, que são nossas conjunções, né? A gente pode entender que na coesão há classes de palavras que vão auxiliar para que o texto fique conectado. O primeiro deles aí para a gente é muito recorrente, conjunção, segundo, preposição. Então, pensa comigo aqui, uma questão muito mais gramatical agora.
Pensa comigo, nós temos aqui a preposição. Então a preposição ela vai ligar uma palavra a outra palavra, estabelecendo uma relação semântica. O relógio de Ícaro é de borracha. Eu utilizei aqui a palavra preposição de e de, a mesma preposição, mas em contexto diferente, né? O relógio de Ícaro, esse de indica posse, né? É de borracha. E esse é de borracha sinaliza pra gente aí que o relógio, a matéria dele é a borracha. Tranquilo? Então, mesma preposição, trabalhando diferentemente por conta do contexto. Agora, olha o segundo momento pra gente aí no caso das conjunções. Elas vão ligar uma estrutura semântica a outra estrutura. Então, nós vamos ter um texto todo amarrado, né? Diferentemente do primeiro, esse segundo ele é todo amarrado por meio de conjunções que vão indicar a intenção do texto. Primeiramente, a gente teve o conforme, né? Que ele vai dar uma continuidade. Nesse caso, eu coloquei para vocês conforme afirma o IBGE. E aí, após eu coloquei para vocês uma conjunção i, é uma conjunção aí que vai adicionar uma informação, e abaixo eu coloquei a conjunção mais, que é o cara que vai sinalizar para a gente que tem uma informação e que a próxima informação ela vai ser contraposta à primeira. Se ligou até aqui? Tranquilo? Então, galera, nosso próximo momento aqui é a coerência, certo? Então, a coerência ela vai lidar com o sentido. Vocês vão perceber que há algumas estruturas de palavras aí que estão erradas. Já estou adiantando para vocês, tá? Então, se liga no que eu estou querendo falar. Às vezes, a gente tem que se distanciar de certas pessoas para pegar impulso e meter uma voadora, né? Se ligou aí? Eu tenho, primeiro de tudo, muitos erros gramaticais. Mas olha o segundo ponto que eu preciso. O sentido, ele tá perfeito. A gente consegue entender, né? Que o cara, primeiro ele dá uma quebra de expectativa, né? A gente tem que se distanciar de certas pessoas. Parece que ele vai falar uma coisa, não, é relacionamento. Aí ele continua. Para pegar impulso e meter uma voadora. Se ligou? A gente consegue entender a mensagem, mesmo faltando coesão em relação à gramática. Mas está tudo bem arrumadinho na questão do sentido, da coerência. Tranquilo? Então, galera, essa foi nossa primeira aula, tá? Então, não esquece, a aprovação é no Aprovados do Enem. Grande abraço, eu sou Ícaro Fernandes e a gente se vê na segunda aula.